Deus abre caminho aonde não há. Não tem aqueles momentos da vida que nós não conseguimos perceber a saída, o escape, parece que todas as portas se fecharam. São em momentos como esse que nós podemos desfrutar da provisão do Senhor, o Deus que abre caminhos aonde não existe. Ele tem sempre um escape para a minha vida, para a sua vida. E aqui no livro de Josué, no capítulo 3, nós vemos a mesma manifestação que ele fez com o povo que saiu da terra do Egito rumo à terra prometida, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Naquela ocasião, Moisés era o grande líder. Nessas circunstâncias agora, Josué, o sucessor de Moisés, recebe essa graça do Senhor, mostrando tanto a Josué como a todos que estavam com ele, que o mesmo Deus que livrou o povo do Egito continuaria conduzindo aquele povo até a terra prometida. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a esse tempo devocional, lendo hoje o capítulo 3 do livro de Josué. Versículo 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus e os perizeus, os gigarzeus e os amorreus e os jebuseus. Atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe, à altura de Dan, cidade que está junto a Zaretã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de toda interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. O povo que experimentou inúmeros milagres, prodígios do Senhor no deserto, agora, face à grande conquista da terra prometida, faltando apenas a travessia do Jordão para começar os embates e possessão da terra, precisavam mais uma vez ter a certeza no coração de que sim, o mesmo Deus que os conduziu até ali continuaria com eles, pois o grande líder Moisés já havia morrido. E diante da morte de Moisés, a esperança de muitos talvez foi abalada. A fé ficou abalada, pois não tinham mais aquele grande líder. E Josué era um homem que ainda iria provar o seu valor perante todo o povo. Já tinha provado perante Moisés e o Senhor, porém agora o povo precisava ter a convicção de que sim, Deus estava com eles. Eu queria te perguntar, na tua jornada, quando você se percebe sem saída, você lembra do passado, daquilo que Deus já fez na sua vida e enche o coração de esperança para o futuro? Ou simplesmente você esquece de tudo aquilo que Deus já fez?
A certeza que um cristão deveria ter é que o mesmo Deus que operou no passado opera hoje, pois ele é imutável, não há sombra de variação, nosso Deus é constante. As vitórias que nós já obtivemos ao longo da nossa jornada deveriam encher o nosso coração de convicção de que sim, Deus está conosco e Ele sempre abrirá uma porta, sempre trará uma saída, um escape para a gente. Mas a bem da verdade é que diante da escassez, do medo e de tantas circunstâncias, o nosso coração vai simplesmente apagando tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Naqueles dias ali diante do Jordão, Josué desafiou o povo a se santificar para que pudessem contemplar o milagre que o Senhor haveria de operar. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Por vezes nós acreditamos que a santidade pode ser uma moeda de troca. A gente se santifica, se consagra para que Deus abra as portas, para que Deus nos mostre o escape, mas a bem da verdade que é a consagração, a santificação nos permite ver a ação de Deus, dar nome, entendendo que aquela ação foi feita pelo Senhor. Quando não há santidade, quando não há consagração, sabe o que acontece? Deus continua operando os seus milagres, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, porém nós não percebemos que é o próprio Deus. E começamos a dar glória à força do nosso braço, à nossa capacidade intelectual, achamos ser sorte, ser um acaso, qualquer outra coisa, menos o Senhor. Mas quando o nosso coração está em santidade, quebrantado, contrito na presença dele, percebemos a sua ação e damos a glória devida ao seu nome. O povo se santificou, se preparou, e naquele grande dia, quando os sacerdotes pisaram naquela região do Jordão, o mar, o rio Jordão se abriu. E assim o povo pôde atravessar com os pés enxutos. Aquele milagre, palavras do próprio Deus para Josué, era para honrar Josué diante de todo o povo. Era aquele milagre para consolidar a sua liderança, para consolidar o seu caráter, mostrando que sim, da mesma forma que Deus foi com Moisés, assim seria com Josué. Por vezes, quando estamos distante de pessoas que são símbolos da fé para a gente, parece que a nossa fé vai esmorecendo, não é verdade? Se você teve a oportunidade de ter os seus pais como pessoas extremamente valorosas e servas do Senhor, ou a sua avó, ou um amigo querido, quando a gente se percebe distante dessas pessoas, a sensação que nós temos por vezes é que estamos mais enfraquecidos na fé. É importante termos pessoas com uma fé vibrante ao nosso lado, pessoas que nos levem a crer mais, a estar mais conectado com o Senhor. Mas a bem da verdade é que mesmo quando essas pessoas não se fazem presente, é possível com que eu e você possamos desenvolver a nossa fé, porque o Deus é o mesmo. Eu tenho falado isso aqui abertamente, eu creio no sacerdócio universal de cada cristão. Eu creio que cada cristão é livre para se achegar a Deus, tem um livre acesso promovido pelo nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Imagine você se aqueles sacerdotes, quando pisaram no Jordão, o mar se abriu. Imagine hoje que nós temos um sumo sacerdote perfeito que está à destra do Pai. Não existe rio que possa se colocar como empecilho para a gente, muralha ou qualquer outra coisa que seja. O mar vai se abrir, a porta vai se abrir, pois não existe ferrolho que permaneça fechado quando a voz de Deus brada, quando Cristo Jesus ordena, não há quem possa nos impedir. Por isso, se santifique, se consagre, veja os milagres do Senhor. Ele abre portas aonde não existe. Deus tem um caminho preparado para você. Creia, pois o milagre vai chegar. Pai bondoso e querido, muito obrigado por esse tempo devocional. Muito obrigado porque quando nos percebemos encurralados, quando nos percebemos cheios de obstáculos, o Senhor tem sempre um escape, uma porta aberta. O Senhor faz um caminho onde ninguém consegue enxergar, onde ninguém consegue entender. E o que nós pedimos, ó Pai, é que o nosso coração esteja sempre sensível para perceber os teus milagres, para perceber a tua ação. Abençoa, meu Pai, o teu povo nessa hora, que possam ser cheios de esperança e fé num Deus que abre portas, que abre um caminho aonde ninguém está percebendo.
Muito obrigado pelo teu livramento, pela tua provisão, Pai. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 19 horas.